recado para vocês, um convite. Sua Excelência, o senhor juiz do trabalho, Carlos Alberto Trindade Rebonato, que é titular da Vara do Trabalho de Maracanaú, diretor do Fórum de Maracanaú, ele tem uns avisos e um convite a passar-lhes. Por favor, doutor Rebonato. Boa tarde. Enquanto nos preparamos para a próxima palestra, umas pequenas palavras sobre a exposição. Junto com um tema tão sério e que pode se tornar até mesmo pesado, enfadonho, nós pensamos numa forma de amenizar a frieza do tema com uma exposição de arte, onde nós estamos apresentando tudo o que não deve acontecer, o avesso do trabalho seguro, numa exposição onde a gente demonstra o trabalho infantil, o trabalho degradante da mulher, o trabalho escravo e o trabalho não seguro, como tônica do que não deve acontecer. Mas, plasticamente, a exposição é muito bela e ela demonstra o dia a dia, a realidade em diversas fases do trabalho. E também comunicar que o nosso grupo, o GETRIM, está avançando na proteção do trabalhador. E para ter uma ideia da diversidade de atividades que nós temos, quarta-feira foi dado início a um curso de fotografia para trabalhadores, para que eles relatem, representem, registrem o seu dia a dia de trabalho, partindo de um princípio de que a arte ela é ligada diretamente à liberdade. Inclusive, na exposição ali embaixo, nós fizemos um paralelo que o escravo, seja ele em qualquer tempo, em Roma, na Idade Média, no Brasil do século XVII, século XVIII, e também no Brasil de hoje, o escravo não tem tempo para a arte. A arte é um detalhe, um souvenir guardado para as pessoas livres. E nós queremos que os trabalhadores tenham acesso à arte. Por isso, como parte do trabalho seguro, nós estamos incentivando que os próprios trabalhadores registrem seus momentos, até mesmo para servir de prova, junto ao Ministério Público, junto à Delegacia do Trabalho e junto à Justiça, do seu dia a dia e das suas condições, e com isso poder sensibilizar procuradores, advogados e juízes de que aquele não é um local seguro. Por isso fica o convite, a insistência no convite, visitem a exposição. Ela foi realizada com muito carinho e está muito bela. Obrigado. Senhoras e senhores, para presidir a mesa, que tem como tema a duração razoável do processo e a tutela jurídica da saúde do trabalhador na Justiça do Trabalho, convidamos o senhor doutor Jardson Saraiva Cruz, secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, que se fará acompanhar do palestrante, excelentíssimo senhor desembargador do Trabalho, Brasilino Santos Ramos, do Tribunal Regional do Trabalho, da 10ª Região. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse evento.
um evento que já é sucesso. Gostaria de parabenizar o Tribunal Regional do Trabalho e os seus parceiros nesse evento. Evento que já é sucesso e já garante uma marca positiva para o estudo do direito do trabalho, principalmente na prevenção de acidentes do trabalho. É com muito prazer que presido esse painel e apresentar o Dr. Brasilino dos Santos. Ele vai falar, Sua Excelência vai falar sobre a duração razoável do processo e a tutela jurídica da saúde do trabalhador na Justiça do Trabalho, um tema dos mais relevantes para a nossa justiça social. O Dr. Brasilino dos Santos é graduado em Direito pelo Centro de Ensino Universitário de Brasília, especialização em Direito do Trabalho, também pela Universidade de Ensino Universitário de Brasília, mestre em Direito do Trabalho pela PUC de Minas Gerais, desembargador federal do Trabalho, ex-procurador regional do Trabalho, professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho Universidade de Direito, Universidade CEUB, Uniceub. Então, é com muito prazer que passo a palavra de pronto para o desembargador Brasilino dos Santos, que vai nos brindar, sem dúvida nenhuma, com uma brilhante palestra. Boa palestra a todos. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Jadson. Boa tarde, senhores magistrados, membros do Ministério Público, advogados, servidores do Tribunal Regional do Trabalho, estudantes, senhoras, senhores. É sempre uma renovada alegria retornar à Fortaleza, essa terra maravilhosa, essa terra aqui onde tenho diletos amigos, não apenas na magistratura como fora dela, amigos em quem eu saúdo o desembargador José Antônio Parente, que na pessoa do desembargador Parente, saúdo a todos eles. Quero aqui também elogiar a iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região em promover esse elucidativo seminário. Aqui, desde o primeiro dia em que fomos brindados com a magnífica exposição do desembargador Sebastião, estamos tratando de uma coisa e que vamos continuar tratando, de mudanças de paradigmas, de quebra de paradigmas. Vimos aqui até o momento que para que nós tenhamos uma saúde saudável no ambiente de trabalho, é necessário que nós mudemos alguns paradigmas. E também, para que nós tenhamos um processo do trabalho que tramite em uma duração razoável e um processo do trabalho para que seja efetivo, que produza efeitos, é necessário que nós também quebremos paradigmas. É necessário que saiamos do lugar comum para que possamos obter melhores resultados com esse processo. Assim, vou dar início à minha fala e já peço desculpa aos senhores e às senhoras, vou falar ali do púlpito, não porque goste, mas porque, em razão de problemas de ordem técnica, na mudança dos slides, ficaríamos prejudicados e uma coisa, eu não gostaria de tomar o tempo dos senhores de uma forma desnecessária. Então, peço permissão à presidência para que a gente possa falar aqui do púlpito e apenas por uma questão operacional, digamos assim. Bem, a nossa exposição, eu vou ter 3 eixos básicos. Talvez melhor outro microfone.
A nossa exposição terá 3 eixos básicos. No primeiro eixo, nós vamos abordar o direito fundamental social à razoável duração do processo. No segundo, vamos fazer um passeio sobre alguns dados estatísticos da Justiça do Trabalho, para que possamos avaliar se esse processo, diante desses números que irei apresentar, está ou não cumprindo o seu desiderato. E, por último, o terceiro eixo, nele vamos tratar da ausência de celeridade e de efetividade do processo do trabalho, com abordagem acerca de algumas causas, consequências, mecanismos de combate dessa ausência de celeridade e efetividade e, evidentemente, os reflexos na tutela jurídica da saúde do trabalhador. O primeiro tópico, portanto, é o direito fundamental social à razoável duração do processo. Quando falamos em direitos fundamentais, quando falamos em direitos fundamentais sociais, e uma das formas, uma das espécies de direito fundamental social é o direito fundamental social do trabalhador. E isso não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade, mesmo porque esses direitos fundamentais sociais do trabalhador, há muito eles são proclamados. Eles são proclamados, se nós abrirmos a Bíblia Sagrada, vamos encontrar lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 24, nos versículos 14 a 15, essa expressão que aí os senhores veem, né? Não oprimirás um assalariado pobre, necessitado, seja ele um dos teus irmãos ou um estrangeiro que mora em tua terra, em tua cidade. Ou seja, quando se fala não oprimirás um assalariado, nós já temos aí um direito fundamental do trabalhador, que é o direito a não ser discriminado, a não ser oprimido no seu ambiente de trabalho. O trecho bíblico, quando diz que pagar-lhes-á o salário a cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e disso depende a sua vida, na verdade, está preconizando que os direitos do trabalhador sejam cumpridos tempestivamente, porque disso depende a sua vida. E é disso que estamos tratando aqui desde o primeiro dia, da preservação da vida, da prevenção para com a vida. Eu vou pedir a gentileza que você programe aqui para mim, para que aquela apresentação de slides que vai passando, na página inteira. Na página inteira. Pois bem, e entre esses direitos fundamentais sociais do trabalhador, nós vamos encontrar o direito à razoável duração do processo. Ou seja, que naquelas situações, quando o direito material não for espontaneamente cumprido pelo empregador, quando tiver o trabalhador a necessidade de levar essa demanda a juízo, que isso demore um tempo razoável, que isso demore um tempo socialmente aceitável e não fique anos e anos e anos e anos a fio para que venha a produzir efeito. Ora, isso também não é uma coisa nova. Esse direito à razoável duração do processo teve o seu nascimento, teve a sua gênese lá por volta do ano 1215, quando, ao promulgar a Magna Carta das Liberdades, o rei João Sem Terra estabeleceu isso aí como um direito, como nós vamos ver. O que, na verdade, é a Magna Carta das Liberdades, foi uma imposição dos barões ingleses para que o rei aceitasse essas condições. E
Aqui nós temos uma gravura em que simboliza a assinatura dessa Magna Carta por parte do rei João Sem Terra. E o artigo 40 da Magna Carta das Liberdades diz que para ninguém nós venderemos, recusaremos ou atrasaremos o direito ou a justiça. Então, esse direito fundamental de um processo que tenha uma duração razoável remonta lá a 1215. Apenas no curso do tempo, essa razoável duração do processo como um direito fundamental, esse direito ele foi se aperfeiçoando em diversos instrumentos da ordem jurídica internacional. Mas vamos citar aqui apenas 3 deles. O primeiro, a 6ª emenda da Constituição da Filadélfia, em 1791, quando essa 6ª emenda previa um julgamento público e rápido por um júri imparcial. Um julgamento público e rápido. Isso em 1791. A Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que é de 1953, aí em torno de 60, faz 60 anos agora, prevê em seu artigo 6º o direito a que a causa seja examinada, equitativa e publicamente em um prazo razoável. Como nós podemos ver, aqui não se fala mais em um processo rápido, mas em um processo que tenha uma duração razoável. Da mesma forma, o Pacto de São José da Costa Rica, que é de 1969, assegura que toda pessoa tem o direito de ser julgada, toda pessoa tem direito de ser julgada, essa pessoa em prazo razoável. Então, são instrumentos internacionais que no decorrer do tempo vieram a fazer com que, na ordem internacional, aquele direito à razoável duração do processo, que teve a sua gênese lá em 1215 na Inglaterra, viesse a se aperfeiçoar no tempo. Bem, mas para que a gente entenda perfeitamente o porquê hoje se preconiza tanto que o processo deva ter uma duração razoável, deva ter uma duração socialmente aceitável, é necessário que nós façamos aqui uma pequena viagem, é necessário que nós examinemos aqui as características do processo. As características do processo em 3 importantes momentos da história da humanidade. Vamos ver, então, quais eram as características do processo no Estado liberal, quais eram as características do processo no Estado do bem-estar social, no Estado social, e quais são as características do processo na época de hoje. Quais são as características do processo no Estado democrático de direito ou no Estado constitucional, como querem alguns doutrinadores. Como era esse processo, então, no Estado liberal? A característica, entre algumas características, nós podemos citar uma igualdade formal. No Estado liberal, havia uma igualdade meramente formal. Outra característica era o exagero de formalismo. Esse processo era permeado com formalismo exacerbado. Olha, aqui eu não estou a fazer nenhuma crítica em relação a como era esse processo lá no Estado liberal. Nós sabemos que a ciência do direito e do direito processual acompanha no tempo a questão sociológica, a questão política, a questão econômica, sofre essas influências diretamente. Portanto, apenas aqui é uma constatação daquilo que era, como era naquela época. Então, como eu dizia, um processo impregnado de formalismo, um processo onde a prestação jurisdicional tinha um caráter meramente reparatório. Determinado artigo do Código Napoleônico praticamente autorizava o descumprimento da ordem jurídica ao fixar reparações indenizatórias quando houvesse o descumprimento dessa ordem jurídica. Então, esse processo, naquela época, ele se voltava muito mais a reparar monetariamente o direito que era violado e se preocupava muito pouco com o direito em sua essência. Outra característica era
que nós chamamos de um positivismo jurídico acrítico, ou seja, o direito era tão somente o texto da lei. Daí aquela famosa expressão, já repetida aqui, de que o juiz, à época do Estado liberal, nada mais era do que a boca da lei. Se limitava a repetir aquilo que dizia a lei. Portanto, sustento eu que não há se falar em um poder judiciário à época do Estado liberal. Que poder é esse que apenas se limitava a repetir de uma forma mecânica aquilo que já previa o texto legal? Outra característica era o neutralismo do poder judiciário. Neutralismo, sim, é muito comum, às vezes a gente ouvir dizer que o juiz deve ser neutro. Mentira! O juiz não pode e nem deve ser neutro. O juiz deve ser isento, mas neutro não. Na medida que eu sou neutro, eu já estou tomando um partido pelo status quo atual. Na verdade, essa questão, ninguém é neutro. O juiz, é claro que ele vai sofrer as influências da sua ideologia política, da sua educação, do meio em que vive. Mas, na época, havia um neutralismo do juiz em relação ao processo. Ele era absolutamente insensível em relação às questões tratadas no processo. Bem, vamos ver, então, as características do processo no Estado social, no welfare state. Aqui, esse processo vai sofrer uma influência direta do constitucionalismo social. Constitucionalismo social esse que tem a sua matriz nas Constituições mexicana de 1917 e na Constituição alemã, a Constituição de Weimar de 1919. Influência também sofre o processo com a criação da Organização Internacional do Trabalho por meio do Tratado de Versalhes, isso ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1919. Aí já não há tanta influência do Estado liberal em relação ao individualismo, ao endeusamento, ao dogma do patrimônio, mas já se dá por meio do Estado de bem-estar social, já se atribui uma função social da propriedade. E, por óbvio, isso aí passa também a influenciar o processo. Esse Estado liberal, esse Estado do bem-estar social, que preconizava políticas públicas destinadas à melhoria de vida dos mais pobres. Esse Estado intervencionista que tem uma feição distinta daquele Estado liberal que não intervia em nada. E aí começa a ter uma coisa muito importante, ou seja, o acesso à justiça dos mais pobres, ele passa a ter uma importância maior do que a ação propriamente dita. Já se começa a se preocupar com o acesso à justiça, aquele acesso à justiça que, lá no Estado liberal, os menos favorecidos tinham uma dificuldade maior de poderem buscar o poder judiciário. E, então, nós temos a busca, não mais uma igualdade formal, como no Estado liberal, mas já a busca de uma igualdade substancial, a busca de uma igualdade real. E tudo isso influencia o processo. O tempo avança e nós nos encontramos no Estado democrático de direito, ou no Estado constitucional. Então, diante de todo esse avanço, diante de toda essa mutação social, essa mutação sociológica, como deve ser o processo nesse Estado constitucional? Evidentemente que deve buscar responder aos anseios do tempo atual. Costumo dizer para os meus alunos que o meu sonho seria se não houvesse necessidade do processo. E eles me dizem, mas como assim? Eu digo, o processo só existe e a razão de ser do processo é só uma: fazer acontecer, tornar concreto, tornar palpável,
dar efetividade, tornar vivo o direito material que, de uma forma ou de outra, não foi cumprido por aquele ou aqueles que deveriam cumprir com ele. É tão somente para isso que serve o processo. E na medida que o processo não estiver alcançando esse desiderato, o processo não estará cumprindo o seu dever. Bem, então, no Estado constitucional, no Estado democrático de direito, há o quê? Há uma implementação dos direitos humanos e dos direitos fundamentais sociais. Por óbvio, inclusive os direitos fundamentais sociais dos trabalhadores. O processo sofre aqui o fenômeno da constitucionalização e da coletivização. Já se vê o processo aqui muito mais como uma ótica, como uma referência constante no direito constitucional processual e também aqui o fenômeno da coletivização, da utilização das ações coletivas essas que a cada dia que passa vêm a ter uma importância maior, uma importância significativa na solução das lides, na solução das questões meta-individuais, notadamente das questões meta-individuais trabalhistas. E, por óbvio, também as questões meta-individuais trabalhistas que digam respeito ao meio ambiente do trabalho, ao meio ambiente do trabalho sadio, para que nós possamos prevenir esses acidentes do trabalho. E aqui já não temos mais aquela visão positivista do Estado liberal, e sim uma visão pós-positivista, onde há um resgate do direito, onde há um resgate da ética, do senso de justiça para com o direito, uma valoração dos princípios no mundo do direito. Disse que, inclusive, que no Estado constitucional ou no Estado democrático de direito há uma supremacia desses princípios. Os princípios são colocados, portanto, no ápice dessa pirâmide dos valores jurídicos. E então aqui surgem os novos métodos de tutela na prestação jurisdicional, inclusive a tutela preventiva dos direitos fundamentais. Ora, e o acesso à justiça no Estado constitucional. Esse acesso à justiça que lá no Estado liberal era feito de uma forma com dificuldade, os menos favorecidos não tinham uma igualdade substancial que lhes permitisse ter esse acesso pleno à justiça. Como é que isso deve funcionar? Qual é o conceito contemporâneo desse acesso à justiça? Ninguém melhor do que Mauro Capelletti e Brian Gert, autores, doutrinadores, talvez de todos os que existem por aí, os maiores que tratam desse tema de acesso à justiça, e nos dizem o seguinte: o mais básico dos direitos humanos, o acesso à justiça, portanto, é o mais básico dos direitos humanos de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, ou seja, tornar concreto, fazer acontecer, dar efetividade, e não apenas proclamar os direitos de todos. Portanto, dizem esses doutrinadores, os juristas precisam agora reconhecer que as técnicas processuais servem a funções sociais. É esse o moderno conceito de acesso à justiça no mundo contemporâneo e no Estado constitucional. E esse Estado constitucional, ele traz uma marca indelével. Segundo a assertiva do professor e recém-designado ministro do Egrégio Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele diz que a marca indelével desse Estado constitucional é a ascensão dos valores, o reconhecimento da normatividade dos princípios, ou seja, os princípios são elevados à categoria de norma. Princípio deixa de ser apenas aquela coisa abstrata, aquela mera
ideia de inspiração à justiça, como ocorria lá no Estado liberal, ou na época do justnaturalismo, melhor dizendo, e também no Estado liberal, quando os princípios são tidos apenas como uma forma de suprir as lacunas, no Estado constitucional, os princípios são guindados à norma e têm esse status normativo. Então, é essa marca indelével do Estado constitucional, um Estado onde se prioriza a ascensão dos valores, o reconhecimento da normatividade desses princípios e a essencialidade dos direitos fundamentais. O Estado constitucional existe e deve realizar os direitos fundamentais. O Estado constitucional foi concebido para o homem, para a concretude desses direitos fundamentais. Bem, e esses direitos fundamentais em nossa Constituição? Como é que podemos ver esses direitos fundamentais, notadamente os direitos fundamentais sociais, na Carta de 1988? Não há como negar uma vocação de concretização de justiça social inserida e que permeia todo o texto constitucional. Da mesma forma, esses direitos inseridos na Constituição da República são direitos que já foram incorporados ao patrimônio dos cidadãos como normas fundamentais mínimas. Mas, mesmo tendo essa vocação de concretização da justiça social na Constituição da República, mesmo reconhecendo que ela traz e que ela incorpora direitos dos cidadãos como normas fundamentais e normas fundamentais mínimas, diga-se de passagem, nós nos encontramos diante de um grande desafio. Qual é esse desafio? O desafio justamente da implementação desses direitos, tanto no campo dos direitos materiais, quanto na esfera dos direitos processuais. Então, a Constituição também nos traz um grande desafio para que o processo judicial, o processo judiciário trabalhista, ele ocorra em um tempo razoável, ele ocorra em um tempo socialmente aceitável, ele tenha efetividade, ele produza efeito. A Constituição nos traz esse grande desafio. Mas, por outro lado, e aqui vamos nos louvar na doutrina do eminente professor Paulo Bonavides, o cearense Paulo Bonavides, quando ele diz o seguinte: para Paulo Bonavides, eminente constitucionalista, ele nos fala da impossibilidade de compreender o constitucionalismo atual sem que esse constitucionalismo consagre institutos processuais que assegurem os direitos fundamentais sociais. Então, se nós temos um grande desafio de tornar concreto, de tornar efetivo esses direitos consagrados na Constituição da República, por outro lado, devemos encarar esse constitucionalismo por esse prisma aqui, ou seja, vamos encontrar na Constituição institutos que assegurem a aplicação desses direitos fundamentais, e institutos de natureza processual, não apenas de ordem material. Ora, mas o devido processo legal no Estado democrático de direito, no Estado constitucional, já não basta que adotemos um devido processo legal. É necessário que esse devido processo legal, evolua para um devido processo justo e social. E o que seria esse devido processo justo e social? Nada mais, nada menos do que uma evolução do devido processo legal. O devido processo legal, que também teve origem lá na Carta de 1215, do rei João Sem Terra, a Magna Carta das Liberdades, e que veio evoluindo no decorrer da história, esse devido processo legal evoluiu e hoje deve ser um devido processo justo e social. E esse devido processo legal, que passou ali da garantia dos barões ingleses contra os abusos do rei, e que passou a integrar como princípio elementar todas as constituições do mundo inteiro, esse devido processo legal evoluiu
e é com ele que nós temos que trabalhar. O devido processo legal, para que se torne um devido processo justo e social, como diz Paulo Henrique Lucon, ele tem que ser um processo justo, ou seja, esse devido processo legal, sem que nós abdiquemos de nenhuma das características clássicas do devido processo legal, também deve ser um processo justo, ou seja, o direito à efetividade das normas e garantias que as leis do processo e de direito material oferecem. Ele deve cumprir esse desiderato, o desiderato de que haja uma efetividade dessas normas e dessas garantias que o direito material nos oferece. Para tanto, ele também tem que ser um processo efetivo, como diz Kazuo Watanabe, ou seja, deve atuar como instrumento da tutela de direitos. Deve ser um processo que produza resultado, que passe da fase autonomista e conceitual, como diz José Roberto Bedak, a instrumento de tutela do direito substancial. Ora, e aqui me permito uma rápida digressão, tanto no conceito de Watanabe como Bedak, esse processo é um instrumento da tutela. Por quê? Porque, na verdade, a tutela, ela não reside no processo. A tutela, ela está no direito material. O processo é tão somente uma ferramenta de fazer acontecer esse direito, de fazer efetiva essa tutela prevista lá no direito material. Portanto, no Estado constitucional, no Estado democrático de direito, já não nos basta o devido processo legal. Sem que abdicamos daquele devido processo legal clássico, é necessário que o processo hoje seja um devido processo justo e social. Bem, mas como evoluiu historicamente a razoável duração do processo no Brasil? Vamos encontrar na Constituição de 1934, no seu artigo 113, parágrafo 35, o comando constitucional de que a lei assegurará o rápido andamento dos processos nas repartições públicas. O Pacto de São José da Costa Rica, reconhecido pelo Brasil em 1992, ele já prevê, como vimos há pouco, o processo com uma duração razoável, mas é por meio da Constituição de 88, precisamente pela emenda constitucional 45, que lá no artigo 5º, no inciso 78, nos vem a garantia agora positivada na Constituição de que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Mas estamos falando durante todo esse tempo não de um processo rápido, mas de um processo com duração razoável, de um processo que tenha um tempo socialmente aceitável da sua tramitação. E o que seria, então, esse tempo adequado? O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, denominado aqui Sistema Europeu, ele diz que para saber se esse processo terá ou não uma duração razoável, é necessário que nós analisemos a complexidade do assunto, o comportamento dos litigantes e seus procuradores e também uma análise da atuação do órgão jurisdicional. Esse comando constitucional de um processo, não um processo rápido, mas um processo com duração razoável, é necessário que seja assim, porque eu não posso fixar um tempo cronológico, dizer, o processo do trabalho deve durar 1 ano, o processo do trabalho deve durar 2 anos, sem que antes eu faça uma análise desses elementos aqui, objeto de estudo e definição por parte do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Da mesma forma, a Corte Internacional Americana adota também esses mesmos critérios, apenas com a análise global do procedimento. Se faz uma análise global do procedimento, mas levando em consideração esses requisitos fixados pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Vamos analisar agora alguns dados estatísticos
da Justiça do Trabalho, e eu peço, se você tiver o laser, para que a gente possa destacar aqui o que foi essencial. Acho que o laser está funcionando. Tá? Ok, obrigado. Alguns dados estatísticos para que nós façamos um juízo de valor acerca desse processo. Se esse processo está cumprindo o seu desiderato, se esse processo está tramitando num tempo adequado ou não. Vejamos, por exemplo, isso aqui, esses dados que eu vou apresentar, ou são dados do Tribunal Superior do Trabalho ou dados do Conselho Nacional de Justiça, as fontes estão aí citadas. No ano de 2012, por exemplo, a Justiça do Trabalho recebeu 3 milhões, quase 3 milhões e 300 mil processos e julgou 3 milhões 184 mil. Então, aqui uma defasagem entre o número de processos recebidos e o número de processos julgados em torno de 105 mil processos. Casos novos recebidos pela Justiça do Trabalho em 2012. Aqui embaixo, infelizmente, não está legível, mas vamos dizer para vocês. Em 2012, o TST recebeu 7,94% a mais de processos que em 2011, os tribunais regionais 12% a mais e as varas do trabalho 6% a mais que em 2012. Vimos nesse gráfico aqui, então sempre um aumento de processos nessas 3 esferas. Processos julgados, uma correlação aqui entre 2011 e 2012. Da mesma forma, 2011 é esse azul aqui mais claro, 2012 o mais escuro. Tanto o Tribunal Superior do Trabalho, quanto os tribunais regionais, quanto as varas do trabalho, em 2012, julgaram mais processos que em 2011. Agora, se formos examinar a correlação entre processos que deveriam ser julgados e aqueles que efetivamente foram julgados, vamos ver que no ano de 2012, do total de processos que tinha a julgar, o Tribunal Superior do Trabalho julgou 59% desses processos. Da mesma forma, os tribunais regionais do trabalho, do número de processos que tinha a julgar, conseguiu julgar 80% desses processos. E as varas do trabalho, em se tratando da fase de conhecimento dos processos, ou seja, aquela fase em que vai até a sentença, até o processo ser julgado pelo juiz, as varas do trabalho conseguiram julgar quase 65% do total de processos que tinha a julgar. A preocupação reside aqui, na execução. Ou seja, naquela fase em que se dá ou não se dá a efetividade do processo. Né? Tem ou não tem o direito, vai ou não se transformar em, como disse aqui o ministro Cláudio ainda há pouco, doutor, vou receber o meu dinheiro quando? Aqui, nessa fase, é que há a minha preocupação. Por quê? Do total de processos que tinha a executar, as varas do trabalho conseguiram executar tão somente 25,5% desses processos. Ora, vamos ver aqui alguns dados que vão tratar dos resíduos. Os resíduos é o número de processos que passam de um ano para o outro. Né? Esse laranja aqui mais claro diz respeito ao ano 2011 e o mais escuro de 2012. Vamos ver que no Tribunal Superior do Trabalho, nos tribunais regionais e nas varas do trabalho, na fase de conhecimento, esse resíduo tem aumentado. 9,17% a mais no TST, 13% a mais nos regionais. Na fase de conhecimento, nas varas, esse resíduo aumentou 6,41% e na fase de execução, aqui, felizmente, diminuiu um pouco, em torno de 5%. Peguei esses percentuais aqui e tratei de fazer uma projeção desses resíduos num prazo aqui de 10 anos, ou seja, até 2020.
2022. Se pegarmos, então, esses 9,17%, que é a variação de 2011 e 2012 do TST, o resíduo de processo do TST, que em 2012 era de 176 mil processos, vai passar a 424 mil processos no ano de 2022. Nos regionais, que era 203 mil processos em 2012, passará a quase 700 mil processos em 2022. Nas varas do trabalho, o resíduo, que era de 1.180.000 processos, vai para quase 2.200.000. Compensação, a execução diminui um pouco. Examinemos agora a questão da taxa de congestionamento. O que é a taxa de congestionamento? A taxa de congestionamento é um fator em que o Conselho Nacional de Justiça mensura da seguinte maneira: os processos que entram em um ano e aqueles mesmos processos, quantos deles foram julgados no mesmo ano? Ou seja, se entraram 1.000 processos e sobejaram 500 processos, daqueles 1.000 que entraram naquele ano, sobejaram 500, a taxa de congestionamento a ser alcançada é de 50%. Então, nós vamos ver aqui no Tribunal Superior do Trabalho a variação 2011 e 2012. Diminuiu um pouco. Em compensação, a variação de 2010 a 2012, que é maior, são 2 anos, essa taxa de congestionamento subiu em 2,83, nos regionais diminuiu em 13,77, diminuiu um pouco na fase de conhecimento e na fase de execução. Fazendo também uma projeção dessa taxa de congestionamento, nós vamos encontrar que em 2022, a taxa de congestionamento do Tribunal Superior do Trabalho, a persistir essa variação aqui de 2010 a 2012, essa taxa de congestionamento vai alcançar 72%. Ou seja, em 2022, os processos que entrarem no TST no ano de 2022, ao final do ano, 70% desses processos não foram julgados. Assim também aqui nos tribunais regionais, evidentemente, diante desse decréscimo aqui, essa taxa de congestionamento praticamente vai zerar. Em compensação, nas varas do trabalho, lá em que em 2012 era de 34,10%, em 2022 ela vai ficar em 31%, basicamente a mesma coisa, diminuindo um pouco na fase de execução. Isso aqui, esse gráfico é uma taxa de recorribilidade externa, ou seja, os recursos, esse azul mais claro, 2010, 2011 e 2012. E a gente vai ver aqui que na fase de execução é onde existe um maior número de recursos, alcançando a média aqui de 100%. Ou seja, em execução se recorre de 100% dos processos que lá se encontram. Ou seja, naquela hora em que o processo vai cumprir efetivamente o seu desiderato, onde vai entrar no bolso o dinheiro daquele que ganhou o processo, ali há uma resistência muito forte para isso. Então, vamos examinar aqui o prazo médio de julgamento. Aqui, esse gráfico azul representa os procedimentos pelo rito sumaríssimo e o vermelho pelo procedimento ordinário. Na verdade, para que um processo tramite em uma vara do trabalho, isso, sentença e execução, apenas na vara, sem contar aqui o que vai a Tribunal Regional e Tribunal Superior do Trabalho, que vamos ver daqui a pouquinho. Esse processo ele vai tramitar pelo rito ordinário num prazo médio de 884 dias. Então, a vara do trabalho, em média, dados do TST de 2010, para a sentença e para a execução, vai se gastar aí 884 dias. O prazo médio para julgamento nos tribunais regionais do trabalho. Também dados do TST de 2010, o prazo médio nacional foi de 119 dias. E aqui nós temos, então, os tribunais regionais, sendo que os 2 mais céleres é o de Rondônia e Acre,
para julgar em torno de 40 dias, e o Tribunal da 10ª Região em 44, e o que mais demora é o Tribunal da 2ª Região em São Paulo, com um prazo médio de 472 dias para apreciação de um recurso naquele tribunal. Bem, e no Tribunal Superior do Trabalho? No Tribunal Superior do Trabalho, em 2010, a média de permanência de um processo lá era de 663 dias. Em torno de 2 anos. Já em 2012, a média caiu para 483 dias, havendo uma redução percentual de 27% no tempo que esse processo passava no TST para ser julgado. Ora, se nós pegarmos, então, a variação do prazo médio de tramitação nas varas do trabalho, no Tribunal Regional do Trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho, vamos ver que um processo trabalhista, em média, e que eu repito, em média, na vara ele demora 884 dias, no TRT 119 dias e no TST, dados de 2012, 483 dias, fazendo que um processo trabalhista demore em torno de média de 4,07 anos para que ele seja efetivamente concluído. Convenhamos que esse prazo, poderíamos dizer o seguinte, bem, mas se trata de um prazo que, se levarmos em consideração os demais ramos do Poder Judiciário, não estamos tão ruim assim. Precisamos quebrar paradigma. Precisamos parar de fazer essa comparação por aqueles ramos do Poder Judiciário que, infelizmente, não conseguem ainda uma celeridade, pelo menos, sofrível. Na verdade, o processo trabalhista é um processo que basicamente trata de verba de natureza alimentar. E quando não é verba de natureza alimentar, se trata aqui de meio ambiente de trabalho, se trata de acidente do trabalho, se trata da vida do ser humano. Então, convenhamos que aguardar, em média, 4 anos para que tenhamos uma resposta efetiva e concreta em relação a isso, é um tempo que, com todo respeito àqueles que pensam de forma diversa, entendo que não seja um tempo razoável. Portanto, deu um pique aqui. Peço ajuda aqui. Então, vamos ao último eixo da nossa manifestação, que é, deixa eu ver se é isso mesmo, se não, não, peraí. Antes disso, quero trazer ao conhecimento dos senhores aqueles órgãos, aqueles organismos, ou aquelas empresas, ou aquelas instituições que, segundo o Conselho Nacional de Justiça, são os 10 maiores demandantes junto à Justiça do Trabalho. Isso dados do TST, do Conselho Nacional de Justiça, do relatório de 2010. Vamos encontrar aqui a União com 16%, aí temos o INSS com 6,4%, Caixa Econômica Federal 5,3%, Companhia Energética de São Paulo 5%, Banco do Brasil quase 5% também, Telemar com 4,3%, Petrobras, Fazenda Nacional, Banco Itaú e Banco Bradesco. Essas 10 instituições, elas são responsáveis por 55% dos processos que tramitam na Justiça do Trabalho. Os 44,5% restantes são de outras instituições. Temos, então, que 10 instituições são responsáveis por mais da metade dos processos que tramitam na Justiça do Trabalho. Se fizermos a análise desses dados por setores de maior litigância na Justiça do Trabalho, vamos ver que o setor público, se considerarmos o setor público federal com 27%, mais o setor público estadual com 7%, é responsável por
34% dos processos que tramitam na Justiça do Trabalho. Os bancos com 21%, indústria 19%, telefonia 7%, o que nos leva à seguinte conclusão. Esses setores, setor público, bancos, indústria, telefonia, esses 4 setores são responsáveis por 81% dos processos que tramitam junto à Justiça do Trabalho. E deixo essa reflexão para os senhores diante desses números. O processo do trabalho, que é um direito fundamental social, diante desse volume aí existente, efetivamente tem cumprido o seu papel? Posso afirmar, sem sombra de dúvida, que esse processo ainda carece de uma celeridade maior e, principalmente, de uma efetividade muito mais constante do que existe atualmente. Vamos ver aqui algumas causas, algumas consequências e mecanismos de combate e reflexos na tutela jurídica do trabalhador e, principalmente, e também, melhor dizendo, na saúde do trabalhador. Qual seria o maior obstáculo a uma razoável duração do processo no Brasil? E, notadamente, do processo do trabalho. Colho aqui uma assertiva de um estudioso do tema, professor José Rogério Cruz Itucci, de São Paulo, quando ele nos afirma o seguinte: quem é esse maior obstáculo? Quem é esse monstro que nos impede de que tenhamos um processo com uma duração muito mais aceitável? E diz o professor José Rogério Cruz Itucci o seguinte, que a ideologia conservadora, mesquinha e extremamente personalista que predomina entre o grande número de políticos brasileiros constitui inequívoco obstáculo para que haja uma mobilização destemida e disposta a pagar o preço e a suportar o peso de uma luta política para lograr meios e alternativas visando a implementar a operatividade da lei processual. É muito grande a dificuldade de aprovar no Congresso Nacional uma lei processual que torne mais rápido o processo, que torne mais efetivo o processo, que reduza o número de recursos. E nós vamos ver o porquê disso aqui. Ora, nós nos encontramos no processo, e notadamente no processo do trabalho, na Justiça do Trabalho, fiz uma análise e cheguei à seguinte conclusão, que nós estamos diante de um círculo vicioso e de um círculo perverso. Que aquele direito fundamental, social, a uma prestação jurisdicional em tempo razoável, em tempo adequado, a uma prestação jurisdicional efetiva, fazendo cair no bolso o dinheiro daquele que tem direito, fazendo ou dizendo para o empregador, pode continuar a agir dessa forma porque o senhor está agindo direito, de uma forma rápida, de uma forma célere, esse prejuízo está aí dentro desse círculo perverso, desse círculo vicioso. E por que disso? Olha, nós temos, infelizmente, em nosso país, uma tradição contra o cumprimento das normas trabalhistas. Há uma resistência histórica e ideológica no cumprimento da ordem jurídico-trabalhista em nosso país. Não há como negar. No Brasil, isso também ocorre em relação às normas alusivas ao direito do trabalho, inclusive as normas alusivas à segurança e medicina do trabalho. Aqui ontem foi dito que, ao não se exigir, salvo engano, foi o professor Sebastião Geraldo que disse isso aqui, que sem se utilizar os mecanismos de proteção individual e coletiva, o trabalho ocorre mais rápido. E, evidentemente, correndo mais rápido, o custo é menor.
Então, há uma resistência muito grande do cumprimento das normas trabalhistas, inclusive das normas de proteção ao trabalhador, inclusive de as normas que levem a um meio ambiente de trabalho saudável. Diante dessa resistência ideológica e desse descumprimento das normas trabalhistas, só há um caminho a ser percorrido pelo trabalhador. Esse caminho, a única alternativa é a busca à justiça do trabalho. Diante desse alto índice de descumprimento das normas trabalhistas, essa busca à justiça do trabalho vai gerar um assoberbamento da justiça do trabalho. Aliado a isso, essa justiça hoje ainda trabalha com mecanismos processuais inadequados. Às vezes, o juiz do trabalho, e nesse particular eu me incluo na condição de magistrado do trabalho, às vezes nós nos apegamos excessivamente às questões formais, enquanto o direito passa à frente dos nossos narizes. Então são mecanismos inadequados, é um número exagerado de processos, é uma forma, às vezes, onde se dá muito mais valor à forma, a maneira que se dá mais valor à forma do que à essência. Ainda existe na justiça do trabalho o que eu chamo de purismo, e vamos ver aqui na frente o que eu atribuo a essa expressão turismo. Então, esse assoberbamento, esses mecanismos processuais não adequados para o tempo atual, esse purismo faz com que essa prestação jurisdicional seja uma prestação jurisdicional lenta e sem efetividade. É o quarto passo desse círculo vicioso e perverso. E essa prestação jurisdicional, sendo lenta e sendo inefetiva, certamente ela traz vantagem econômica para aqueles que descumprem as normas trabalhistas. Justamente por a justiça do trabalho ser assoberbada, pelos mecanismos processuais serem inadequados, justamente pela lentidão e pela inefetividade atual ainda, infelizmente, do processo do trabalho, aquele que descumpre as normas trabalhistas tem uma vantagem econômica. Tendo essa vantagem econômica, e essa vantagem econômica é vetor, é mecanismo que faz com que haja um fechamento, digamos assim, desse ciclo perverso e vicioso, ou seja, faz com que haja ainda mais uma resistência histórica e ideológica, porque vale a pena demandar na justiça do trabalho. Ou seja, é barato litigar na justiça do trabalho. Se um empregador tiver um passivo trabalhista da ordem de 5 milhões de reais, digo para os senhores, sem o menor receio em afirmar, bobo dele se pagar esse passivo trabalhista. Ele vai empurrar esses processos com a barriga durante anos a fio, porque vai pegar esse dinheiro, vai jogar no mercado financeiro, na ciranda financeira, vai fazer outras aplicações e vai pagando isso aí a perder de vista. Então, vale a pena demandar na justiça do trabalho. E só há uma forma de modificar esse ciclo vicioso e perverso. É quebrando essa vantagem econômica aqui que se tem em demandar na justiça do trabalho. Não é à toa que, se voltarmos um pouco, vamos ver que os maiores demandantes que existem na justiça do trabalho são, via de regra, grandes grupos econômicos. Porque vale a pena lá demandar e fazer com que o processo do trabalho dure esse tempo inteiro. Portanto, para passarmos de um ciclo vicioso a um ciclo virtuoso, há necessidade de inversão da lógica perversa desse ciclo vicioso. Ou seja, tornar antieconômica a demanda judicial. Quando se disse hoje, aqui, da fixação de valores para indenizações por dano moral coletivo, em decorrência do descumprimento das normas trabalhistas e também das normas de proteção ao trabalhador, das normas que assegurem um meio ambiente do trabalho saudável, está se tratando justamente disso. E, infelizmente, ainda encontramos em nosso país operadores do direito e respeitáveis operadores do direito que ainda afirmam o seguinte, 2 pontos, abro aspas, que é a jurisprudência protetiva
que tem a justiça do trabalho que faz com que esse processo do trabalho seja mais demorado. Ora, com todo respeito, fecho aspas, e com todo respeito, essa assertiva é você generoso, no mínimo teratológica. E por que teratológica? Seria a mesma coisa que se dizer o seguinte: se o nosso sistema de saúde funcionasse e funcionasse bem, dizer, olha, buscar o sistema de saúde, justamente por ele estar funcionando bem, vocês vão fazer com que ele se torne inoperante. Mas olha, ele existe para quê? Para funcionar, e funcionar bem. Dizer que o processo do trabalho demora, e a culpa é da jurisprudência protetiva do direito da justiça do trabalho, é, no mínimo, negar um dos princípios fundamentais do direito do trabalho, que é o direito protetivo. Dizer também que as altas indenizações fixadas na Justiça do Trabalho são culpadas e dificultam os acordos na Justiça do Trabalho é também querer nivelar por baixo. Portanto, há necessidade da inversão dessa lógica perversa. E só é possível inverter essa lógica perversa se atacarmos essa questão econômica, é tornar antieconômica essa demanda judicial. E para isso é necessária a implementação de mecanismos que concretizem a garantia constitucional da duração razoável e da efetividade do processo. É necessário que adotemos não mais apenas um devido processo legal, mas um devido processo justo e social, com uma prestação jurisdicional, com uma dimensão de justiça em um tempo adequado, uma justiça efetiva e uma justiça social. O processo do trabalho, costumo dizer que ele pode ser instrumento de inclusão ou instrumento de exclusão social. Depende da forma como nós vamos manusear esse processo. E aqui ele será um processo de exclusão social quando nós nos apegarmos àquilo que eu denomino de mito do purismo. Esse mito do purismo é dizer, por exemplo, o seguinte: olha, não vou aplicar o Código de Processo Civil, não vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor, porque a CLT, às vezes nós operadores do direito, e aqui vou me penitenciar enquanto magistrado também, às vezes nós magistrados dizemos assim, não vou aplicar o Código de Processo Civil, não vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor, porque a CLT tem normas próprias para tratar desse instituto aqui. Normas próprias e, em muitas das vezes, normas anacrônicas que atravancam o processo. Então, às vezes, temos a ilusão que as lacunas existentes no processo são apenas as lacunas normativas, mas nos esquecemos das lacunas ontológicas e nos esquecemos das lacunas axiológicas, que são aquelas que, se a norma está desatualizada ou incompatível com os fatos sociais, ou se essa norma nos traz uma solução injusta ou insatisfatória, nós devemos procurar ultrapassar essas lacunas, preencher essas lacunas com outros dispositivos que sejam mais adequados. Para tanto, é necessário que olhemos o processo do trabalho pelo prisma da constitucionalização, tendo como norte a Constituição Federal. Aí sim teremos um processo onde há uma inclusão social. E aí, digo eu, há necessidade de uma relativização do dogma da autonomia. De que adianta ficarmos batendo no peito e dizer que o processo do trabalho é autônomo, desprezando os avanços do Código de Processo Civil e deixando de ter uma maior efetividade nesse processo. Para tanto, eu comecei dizendo que aqui nesse seminário nós estamos tratando de quebra de paradigmas, de mudança de paradigmas. Eu proponho aqui, e no meu estudo eu digo o seguinte, que há necessidade de que o processo do trabalho adote aquilo que eu denomino do princípio da efetividade social no processo do trabalho.
Não estou aqui a criar um novo princípio. O princípio da efetividade social já é preconizado, e não por um processualista do trabalho, mas pelo professor desembargador Rui Portanova, do Rio Grande do Sul, quando ele fala no princípio da efetividade social. O que eu proponho é tão somente a aplicação desse princípio no processo do trabalho. Não existe ramo do direito processual mais propício à aplicação desse princípio de que o processo do trabalho. E o que seria esse princípio da efetividade social? Seria um conjunto de concepções, um conjunto de conceitos, um conjunto de ideias, um conjunto de ações e de mecanismos que têm o objetivo de inspirar a concretização ou materialização da prestação jurisdicional, de evitar preventivamente a lesão ao ordenamento jurídico que se avizinha, tutelas aqui que venham a antecipar a lesão do direito. Ora, em todo o ramo da ciência, hoje se faz a prevenção. Estamos tratando aqui de prevenção, estamos tratando aqui de prevenção aos acidentes do trabalho, e que para que tenhamos o não acidente do trabalho, é necessário que nós nos previnamos. Ora, por óbvio que o direito hoje não é mais aquele direito que se destinava, a prestação jurisdicional também não se destinava exclusivamente a ressarcir monetariamente, como era lá a época do Estado liberal. O direito hoje, ele tem o intuito de proteger a sua própria essência. Então, é quando a gente diz aqui que devemos deixar de lado essa tutela meramente ressarcitória para uma tutela que seja uma tutela específica, ou seja, que dê uma valoração muito maior à essência do direito do que uma retribuição, um ressarcimento ou uma compensação pela violação desse direito. E do que diz respeito à segurança e saúde do trabalhador, ninguém aqui está pensando em indenizar o trabalhador ou indenizar a sua família, mas não permitir que o dano ocorra, e por óbvio que o dano não ocorrendo, não há se falar nessas indenizações. Então aqui, ou por esse princípio, ou evitamos preventivamente a lesão ao ordenamento jurídico, ou vamos tratar de restabelecer tempestivamente, né, e com a maior fidelidade possível o direito que foi violado. São postulados, portanto, desse princípio. São postulados, já caminhando para o final, são postulados, portanto, desse princípio. Uma igualdade real na prestação jurisdicional. Termos a coragem de trazer para o processo o princípio protetivo lá inserido no direito material do trabalho. Necessidade de uma jurisdição preferencialmente preventiva, como eu disse há pouco, preventiva à lesão. Uma constante oposição à ótica individualista e ultrapassada lá do Estado liberal. Uma ampliação da utilização da jurisdição da tutela coletiva, uma valoração maior das ações coletivas, um uso mais a miúde das ações coletivas, como eu disse já há pouco, a preferência pela tutela específica sobre a tutela ressarcitória, uma busca de maior eficiência do Poder Judiciário. Sim, maior eficiência. Um dos requisitos constantes do artigo 37 da Constituição da República é a eficiência dos poderes constituídos, e entre eles o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário terá ou não maior eficiência se a tramitação dos processos junto a ele, e notadamente, aqui me refiro especificamente à Justiça do Trabalho, se dê com mais celeridade, se dê com mais efetividade. Fazendo isso, com certeza, nós teremos uma inversão da lógica do custo do processo do trabalho. E volto a bater nessa tecla. Enquanto não invertermos essa lógica do custo do processo do trabalho, que é um processo que é muito barato para quem deve e muito caro para quem tem a receber, seja obrigação de pagar, seja obrigação de fazer, enquanto não invertermos
essa lógica, vamos sofrer com essa ausência de celeridade e com essa ausência de efetividade. Aqui uma rápida alusão às recomendações conjuntas do TST e da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, número 1 e número 2, que dizem respeito especificamente ao programa Trabalho Seguro. Nessa resolução número 1, se determina uma prioridade na tramitação e julgamento dos processos relativos a acidentes do trabalho. Doutor Sebastião Geraldo, doutor Parente, doutora Viviane Colucci, gestores nacionais do programa Trabalho Seguro. Ora, por que não estender essa prioridade para aqueles processos, não apenas para os processos que tratem de acidentes do trabalho, porque aí a desgraça já ocorreu. Mas por que não estender isso para os processos que tratem do meio ambiente do trabalho? Se o programa se destina à prevenção de acidentes, a tramitação prioritária deve ser naqueles processos que venham a prevenir a lesão, e não apenas naqueles processos que se destinam a reparar a lesão. Fica aqui a humilde sugestão. E a resolução número 2, que trata da remessa desses processos à AGU para as ações regressivas, conforme aqui já foi explicitado. Esse Programa Nacional de Prevenção de Acidente do Trabalho, por meio da Resolução 96, de 2012, lá no artigo 1º, no parágrafo único, diz que aquelas medidas se estenderiam à promoção da saúde e da prevenção de riscos e doenças de servidores e magistrados na Justiça do Trabalho. O que é que nós temos feito pela saúde dos nossos magistrados, pela saúde dos nossos servidores? Costuma-se dizer que casa de ferreiro, espeto de pau. Será que estaríamos agindo também dessa forma? Ou precisaríamos começar a tratar dessa saúde preventiva por nós mesmos? Enquanto falo isso aos senhores aqui em pé, minha coluna dói. Então, posso afirmar o seguinte, e aqui me permita um pequeno parêntese. Como anda a saúde dos juízes do trabalho? E aqui quero me referir a uma pesquisa realizada pela ANAMATRA no ano de 2011, por uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, e pesquisa aprovada pela Universidade Federal de Minas Gerais, que constatou dados preocupantes, ou seja, que 32% dos juízes possuem risco de apresentar transtornos mentais. Esse índice é superior ao dos médicos. Que 45% têm um trabalho intenso, se deitam após a meia-noite e cerca de 18% se levantam antes das 5 horas, porque do trabalho. Que 84% costumam trabalhar em casa. Que 18% não realizam pausas durante a jornada de trabalho. Que 70% trabalham em casa nos fins de semana, mesmo se sentindo muito cansados. Que 70% se alimentam em horários irregulares por causa do trabalho. Que 33% estiveram em licença nos 12 meses que antecederam a referida pesquisa. Que 26% deixaram de realizar tarefas habituais por problemas de saúde. Que 64% trabalham nas férias. É muito comum se criticar os 60 dias de férias que têm os juízes, e no caso concreto, os juízes do trabalho. Eu gostaria de ter 30 dias de férias da seguinte maneira: quando eu saísse do meu gabinete, que estivesse em dia, sem nenhum processo, e quando eu retornasse, também eu não tivesse nenhum processo para atuar nem despachar. No entanto, não é assim. Grande parte dos magistrados do trabalho trabalham duro durante as suas férias. Ora, essa pesquisa ainda faz uma comparação entre a incidência de doenças dos juízes com a população brasileira e vai constatar que, em relação a diabetes, doença do coração, asmas ou bronquite, hipertensão, depressão e lombalgia, os magistrados do trabalho estão num patamar de risco e de incidência dessas enfermidades maior que a média da população brasileira. Precisamos também nos preocupar para que nós tenhamos condições de batalhar pela prevenção
à saúde dos nossos jurisdicionados, nós temos que também tratar da nossa saúde. E aqui digo o seguinte: Constituição Federal, duração razoável do processo e efetividade do processo do trabalho e saúde do trabalhador. O que é que a Constituição tem a ver com isso? Não é? Ora, fiz aqui um pequeno apanhado e vamos ver que tem tudo a ver. A questão da saúde e do bem-estar do trabalhador, ela permeia toda a Constituição da República, seja nos princípios fundamentais, basta que olhemos lá o artigo 1º, nos incisos 3 e 4, que tratam da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, dos objetivos fundamentais, constantes lá no artigo 2º, o bem-estar de todos, os princípios, vamos ver lá no artigo 4º, inciso 2, que diz que pelas normas o Brasil deve se pautar pelo respeito aos direitos humanos. E aqui me refiro especificamente à já falada pelo ministro Cláudio Brandão aqui, Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho. Os direitos sociais, está lá no caput do artigo 6º, né, direito à saúde, direito ao trabalho, direito dos trabalhadores, a garantia de redução dos riscos à saúde do trabalhador, lá no artigo 7º, inciso 22, a ordem econômica, seja no caput, quanto no inciso 6º, também preconizam a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. A ordem social, aí em diversos dispositivos da ordem social, ao tratar do meio ambiente e também do meio ambiente do trabalho. Então, a Constituição da República, toda ela, um apelo a que esse processo do trabalho tenha uma duração razoável, a que ele seja efetivo, também em prol da saúde do trabalhador. Mais uma vez, parabenizo o Tribunal do Trabalho do Ceará, o GETRIN 7, por essa iniciativa. Estamos aqui, sim, a buscar uma mudança de paradigma. E, às vezes, nós nos sentimos igual aquele passarinho, aquela fábula do passarinho e um incêndio na floresta, né? O incêndio está lá na floresta e ele se dirige à água e coloca a água no seu bico e joga uma gotinha d'água no incêndio. Pode ser uma utopia, né? Mas, como bem colocou aqui o ministro Cláudio Brandão, na sua reflexão sobre o uruguaio Eduardo Galeno, nós vivemos de utopia, vivemos de sonhos. Nada é conquistado sem que nós sonhemos antes. E eu também sonho com isso. Eu sonho com um processo do trabalho mais célere, com um processo do trabalho mais efetivo, processo esse que venha a garantir um meio ambiente do trabalho saudável, porque nós nascemos para ser felizes. O bem maior de todos é a vida. É pela vida, com a vida e para a vida que nós estamos aqui. Muito obrigado. Eu gostaria de parabenizar a brilhante palestra, parabenizar o desembargador Brasilino dos Santos pela brilhante palestra, que discorreu de uma forma bastante didática sobre o processo, numa cronologia histórica, falando das características do processo em cada época. E diria mais, que a justiça só irá consolidar-se com a efetiva entrega da prestação jurisdicional. E para que essa entrega seja realmente efetiva, nós devemos atacar de frente as causas dessa demora, dessa letargia, digamos assim. E para isso, passará, sem sombra de dúvidas, por uma reforma profunda do processo do trabalho. E eu diria, desembargador, que o mito do purismo está muito próximo da nossa classe política, né? Com honrosas exceções, porque depende também da nossa classe, do Congresso, as mudanças da legislação para que tornem mais célere essa efetividade da justiça trabalhista, do processo do trabalho. Até porque, com essas mudanças, irá favorecer que seja entregue de forma mais célere a justiça a quem precisa. Até porque dizia o Barbosa, a justiça tardia não é justiça, né? E essa celeridade
essa reforma no processo vai favorecer a saúde de toda a classe trabalhadora de uma forma em geral. Então, quero agradecer o convite que me foi formulado aqui pelo Tribunal Regional do Trabalho, nas pessoas do desembargador Parente e da desembargadora Roseli, presidenta do nosso tribunal, e fazendo parte do GETRIM, me sinto muito honrado de, representando a nossa ordem, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará, de contribuir de alguma forma com esse grande processo. Então, eu passaria então agora a abrir para algumas perguntas que queiram fazer por escrito. Se tiver alguma pergunta, poderão entregar aqui às recepcionistas para formularmos ao desembargador. Já adiantando que agora, logo mais, no quinto andar, teremos um coquetel. Me permita, desembargador Parente, já anunciar o lançamento do livro do professor Brasilino, doutor Brasilino, que vai ser no quinto andar, juntamente com o coquetel. Deixo aqui à vontade a plateia, assistência, para alguma pergunta que queira fazer. Bom, como não temos mais perguntas, eu gostaria mais uma vez de agradecer e parabenizar o desembargador Brasilino dos Santos por esta brilhante palestra e não sei se o desembargador Parente vai finalizar o evento, ou se eu posso assim fazê-lo. Pois não. Pois não. Então, da nossa parte, o Antônio Carlos, nosso cerimonialista, vai comunicar os diversos assuntos. Muito obrigado. Neste momento, o doutor Jardson Saraiva Cruz, secretário-geral da OAB, secção Ceará, fará a entrega do troféu Jangadeiro Dragão do Mar a Sua Excelência, o senhor desembargador do Trabalho, Brasilino Ramos, pela participação no Seminário Cearense Acidente de Trabalho, Prevenção e Tutelas de Urgência. A editora LTR nos encaminhou para sorteio o livro que será lançado agora, no quinto andar, A Razoável Duração do Processo e Efetividade de da Tutela dos Direitos Fundamentais do Trabalhador, e o livro Segurança e Saúde do Trabalho, do senhor Kleber Nilson Amorim Júnior, que ontem foi muito bem apresentado pelo Dr. Jamer. Então, eu queria já fazer o sorteio para adiantar aqui, e nós vamos para o quinto andar, para o lançamento do livro do Dr. Brasilino. Estará autografando lá a obra no piso inferior a este auditório. Tá? Então, vamos ligar aqui o nosso sorteio eletrônico. Ok? Ana Cristina Magalhães Nunes. Ana Cristina está por aqui? Não, acho que ela não está mais no auditório na hora dessa. Vamos próximo. Magda Cristina Cunha Madeira. José Teles dos Santos. Pronto, José Teles dos Santos está aí. Pode mandar. Agora o livro do Dr. Brasilino, que será lançado agora, Jaime Luiz Bezerra Araújo. Dr. Jaime. Próximo. Guilherme Melo. Bassi Melo. De Melo. Palestrante, é isso. Próximo. Jamir Lins Maciel. Doutor Jamir. Próximo. Marcos Vinícius Martins Maciel. Também não está presente. Próximo. Micheline Holanda Tomás de Oliveira. Próximo. Henrique Rodrigues Vasconcelos. Próximo. Francisco Regis Aragão Bezerra.
Próximo. Valdélio de Souza Muniz. Dárcia do Nascimento Saraiva. Dárcia. Surgiu a Dárcia. Senhoras e senhores, em nome das instituições promotoras do Seminário Cearense Acidentes de Trabalho, Prevenção e Tutelas de Urgência, agradecemos o comparecimento de todos e convidamos para se fazerem presentes ao lançamento do livro A Duração Razoável do Processo, de autoria do desembargador do Trabalho Brasilino Santos Ramos, que ocorrerá no 5º andar, no Espaço Cultural, local onde será servido um coquetel. Muito obrigado a todos. Boa tarde.